Ninguém cresce na carreira se não é capaz de se vender como profissional ou vender o produto ou serviço de uma empresa de serviço. Nenhum nem outro. Eu sou o Antônio Napoli, que também tem uma história, é consultor, é pai do Pedro, é pai da Ana, porque eu percebi que dava para você reduzir a velocidade e aumentar a profundidade. E tem dois jeitos de encarar a tecnologia, que é um jeito apocalíptico ou um jeito integrado. Não, toda a verdade é uma verdade temporariamente verdadeira, até que uma nova verdade surja. Tem coisas na vida que a gente não muda e que a gente tem que se resignar. Tá ao meu alcance eu faço, que não tá, paciência, não vou ficar esquentando a cabeça. O duro é diferenciar essas duas coisas, né? Nossa visão pode alterar o destino de uma pessoa, né? Mas se a gente não se arriscar, como que a gente vai aprender, né? Bem-vindo à Mesa de Gaut, mais um episódio. Tô aqui com meu amigo Eric. Vamos lá, então. Se apresenta aí pra galera. Prazer, Eric. Hoje o Rafa fala o quê? Pessoal... Não, vamos lá. Então, Eric, a gente fala muito sobre a questão de dados. Então, eu sempre busco trazer dados. É uma maturidade que eu sempre me trouxe até aqui. E o que eu gosto sempre de trazer essa questão. Esse viés, né? Boa, irmão. E, bom, sou o host aqui da Mesa de Gaut. E a gente tá com um convidado mais do que especial, né? Esse cara que a gente convidou, ele aceitou o convite antes mesmo da Mesa de Gaut nascer, da Mesa de Gaut acontecer. E ele tá aqui nos honrando com a sua presença. Vou falar um pouco dele aqui. Ele é fundador da Catálisis, também é cofundador da TAB. Conselho. Isso aí. E também... Agora, né, ele fundou junto com o Felipe Atab a Market Genius. É pai do Pedro e da Ana Clara. Já atuou em mais de 1000 projetos no planejamento estratégico. É mentor do G4. Ele tem um programa mais do que especial aqui também. E bem-vindo novamente. E aí? Obrigado. Bem-vindo, Napo. Bom estar aqui de novo. Pô, cara, que honra, que honra. E aí, como é que você tá? Vamos ver as perguntas que você vai colocar aí, eu vou saber como é que eu tô, mas eu tô bem, sim. Maravilha. Já tem quantas novas tatuagens? Boa, e essa era uma pergunta. Eu tenho duas, mas eu tô já pensando na terceira. Então, pra quem não viu a outra, né, o outro episódio, tem coisa boa aí. Isso, boa, já Legal. tá no ar. Napoli, eu quero te dar um presente. Opa! Né? A gente tá ali com a Rivers, não sei se você conhece, mas se não conhece, vai conhecer. Eles mandaram isso aqui pra você. Uau! Tá? Que legal. Se quiser abrir aí vou pra... abrir, cara, vou Boa. abrir. Bom, a Rivers virou nossa Falando parceira. nisso, você tá com Rivers? Tô de Rivers aqui. Eu também tô de que Rivers. embalagem Né? linda, hein? É lindo, né? Eles têm um foco muito grande na experiência do cliente, né? Aí tem um QR Code, depois você vai escanear. Eles mandaram uma mensagenzinha. Ai, que legal, hein? Essa é bonita, hein? Bonito, Que é isso? Pra eu que tô magrinho agora, vai caber bem, né? É isso cara? aí. Muito bom. Obrigado, Rivers. Bom, galera, a Rivers é legal porque eles atuam ali com o tecido de algodão egípcio Sim. e pima. Né? Dá Que pra são ver. aqueles... Sensacional aqui. Deixa eu dobrar direito. Aqui. Aí, maravilha. Deixar a camiseta desarrumada. Aqui, Maravilha. né? Galera, quem quiser seguir a Rivers aí, é Rivers Brasil no Instagram e riversbrasil.com.br aí na internet, bota no Google ali. A gente tem um cupom, né? Temos o cupom, mas para quem quiser aprender como dobrar uma camiseta, vocês acabaram de aprender com o Napoli. Boa. Galera, o cupom é a Mesa de Gaut, é 12% em qualquer coisa que você comprar lá. Então aproveita, Rivers. Obrigado aí mais uma vez. Bora lá, Napoli. Vamos. Eu tava conversando com algumas pessoas que te conhecem, né? Pra gente poder também trazer ali mais perguntas, né? Sim, conhecer claro. mais do Napoli. E eles me contaram que teve uma experiência que você já disse sobre o avião, né? Sim. Né? Porque de você encarar as pessoas, eu queria que você compartilhasse aqui com a gente. Bom, quando eu comecei em consultoria tarde, com 32 anos, né? Na verdade, tive uma carreira muito errática até os 32 anos e tive um episódio assim na família que tive que ajudar no negócio da família e depois de ajudar, mais ou menos, eu fui fazer um freela numa consultoria. Não sabia direito o que era uma consultoria nem como funcionava. Que a consultoria chama Kaiser Associates. Adorei, falei, nossa, era isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Me achei aos 32 anos. Só que daí uma outra consultoria me descobriu ali e quis apostar
porque eu tinha trabalhado muito com fraude, né, em coisas anteriores. E aí fui trabalhar na K2 Achievements, né, fui fazer o turnaround da Telerge, que virou Telemar. Né, me botaram em Bangu, Bento Ribeiro, Campo Grande, né, eu ficava com os lugares um pouco mais distantes. Cresci na K2, né, tem pessoas ali que eu admiro muito, em especial o Mauro Melo, que foi... eu me lembro que na minha entrevista de emprego, os 3 sócios olharam para mim, os 2 sócios falaram, esse cara não vai dar nada. E o Mauro falou assim, não, ou ele dá muito certo ou ele dá muito errado, eu vou apostar. E aí ele apostou e eu acho que eu dei muito certo, porque eu tô há 30 anos nesse negócio, né? E só que você cresce sendo consultor, toda a carreira a gente cresce tecnicamente primeiro. Né? Você fica bom naquilo que você faz. Só que para você crescer, você precisa ser bom não só tecnicamente, mas você precisa ser bom na gestão de pessoas. Então, primeiro você gerencia bem o seu tempo, depois você gerencia bem o tempo de algumas pessoas. Só que para você subir mesmo, você tem que ser capaz de se vender. Ninguém cresce na carreira se não é capaz de se vender como profissional ou vender o produto ou serviço de uma empresa de serviço. Então, ninguém vira sócio de consultoria sem a capacidade de vender projeto de consultoria. E o que é vender projeto de consultoria? A pessoa ela compra a segurança de que você vai entregar alguma coisa, porque ela não sabe, né? Não tem um produto final. Sim. O resultado vai ser construído depois. É uma promessa, né? É uma promessa. Só que se você está olhando para essa pessoa e está sentindo insegurança em relação a essa pessoa, você não compra. Então, o que a pessoa ela, de fato compra é a segurança de que você vai entregar o que você promete. Só que eu não tive, assim, eu venho do interior de São Paulo, uma família de classe média, meu pai muito culto, né? Minha mãe diretora de escola, mas nunca tive no meio dos negócios, nunca vivi essa realidade. E aí vem do interior, você vem caipira, porteira, né? Para falar as coisas, tá calor, liga o ventilador. Sim. E chega em São Paulo e começa a ter um choque cultural, né? E você vai crescendo um pouquinho na carreira e você vai mudando o seu comportamento, mas na consultoria chegou uma hora que eu era aquele bom gerente. Entrego um bom projeto, faço muito bem, só que eu virei sócio, né? Em algum momento a Kaiser, que o sócio principal, o José Molão, oferece 5% da sociedade. E logo depois de um tempo ele também sai da sociedade. E aí eu percebo assim, para poder sobreviver nesse negócio eu preciso vender projeto. E, cara, mas eu não sei como vender projeto, né? Não fiz um treinamento disso, né? E o meu perfil físico, assim, mais gordinho, redondinho, óculos redondinho, calça de sarja, você olhava e falava assim, esse cara é um professor universitário, né? Um tiozinho. O estereótipo ali, né? O estereótipo, então, a Ilana Berenholk, que é uma das minhas melhores amigas, é uma pessoa que é uma referência na minha vida, assim como a Patrícia Tavares e a Maria Cândida, que são essas 3 mulheres fantásticas aí, e a Alba Souza, que me criou como consultor, né, que eu sempre que eu posso falo delas publicamente. Aí a gente contratou a Ilana na época e falou assim, Ilana, eu preciso passar uma imagem condizente com aquilo que eu entrego. Então eu quero entrar numa sala, tá o presidente da Coca-Cola, e ele falar assim, esse cara tem sangue nos olhos, vou contratar ele para fazer esse projeto. Mas se ele achar que eu sou um cara muito gente boa, muito relaxado, amigão, ele não quer me contratar, ele quer ser meu amigão. Né? E não é isso que um consultor entrega. Um consultor ele tem que ir direto na verdade, ele tem uma busca, né, por diagnósticos mais precisos, para confrontos e tal. E aí a gente conheceu a Ilana e contratou a Ilana, e a Ilana começou um trabalho de construção de imagem. E é o que ela ensinou em primeiro lugar, que em 0,6 segundos, quando alguém olha para você, ele já julga, classifica e põe você num lugar. Caramba. Porque a maneira como você está se vestindo, ela traduz muito quem é você. Só que não é só isso, o teu olhar, a postura, né? Se você, por exemplo, for falar e colocar a mão assim, cria um efeito emocional completamente diferente do que se você não fizer isso. Então, você está sempre pelado inconscientemente na frente dos outros. E aí, Ilana, então, entrevista, conversa com você, fala com você atentamente, e ela chega numa hora e te dá o feedback. Né? Anota essa aí, hein, galera. O feedback, o que é? Tem coisas que você tem que mudar que você está fazendo errado. E uma das coisas que ela virou, ela falou assim, você é grande, né? Eu tive uma doença que chama acromegalia, minha mão cresceu, cabeça cresceu, eu fiquei um pouco desproporcional. Hoje não parece tanto, mas era um tumor na hipófise que fez eu voltar a ter hormônio de crescimento. Só que eu já era adulto, então
que você cresce? Em tamanho, né? Como se estivesse tomando bomba na academia, né? Então, durante 12 anos eu tive essa doença sem saber. E a Ilana falou, então, só que você tem que passar uma imagem masculina, de firmeza, de direção. Você precisa colocar, por exemplo, linhas retas nas suas roupas. Você precisa usar paletó, fechar o botão do paletó, usar gravata alinhada, né? Você precisa ter um cabelo sempre muito cortado. Teu óculos não pode ser redondinho, tem que ser quadrado. E a Ilana tem essas sacadas, assim, uma bruxa, né? De falar assim, puta, eu vou moldar esse cara. Só que ela faz isso respeitando seus valores. Tá, legal. Você não vai ser um cara que você não tem nada a ver com você. Então, respeitando gostos, valores de origem, ela te orienta como que você se organiza. E aí ela me vira no feedback e fala o seguinte, tem um negócio. Quando você conversa com a gente, você não olha no olho. Você sempre abaixa o olho. Putz, como assim abaixa o olho? Você não, ó, como é ruim quando alguém está falando com você e não olha nos olhos, né? E eu falei, putz, deixa eu refletir por que isso acontece. Meu pai era uma pessoa brava, digamos assim, e eu tinha uma certa deferência, e a gente costumou não confrontar olhando nos olhos. Não era uma pessoa de intimidade, era uma pessoa, era um leão, assim, né? Uhum. Então você tinha que respeitar. E fui acostumado a nunca confrontar as pessoas com os olhos, né? Porque o olho é a janela da alma. Sim. Você não esconde no olho o seu sentimento, o olho te revela imediatamente, né? Você está com raiva, você vai olhar de um jeito, você está assustado, vai olhar de outro jeito. Você não controla, por mais que você seja muito bom. Então eu, para não me expor, eu tinha uma atitude de olhar para baixo. Ela falou, então, nós vamos ter que mudar esse negócio aí, Napoli. Não dá. E na verdade não era nem o Napoli, né? O Napoli nasceu desse exercício. O Napoli, personagem, consultor, que de fato, depois eu vou contar como é que foi essa transição, nasceu disso. E a Ilana falou assim, vamos dar um exercício para você treinar essa coisa de olhar nos olhos. Você voa muito? Você viaja muito? Na época eu estava fazendo muito projeto no Rio, viajava 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. E viajo assim, que companheiro você pega? Tal companheiro, essa companhia usa Airbus e tem a poltrona 1C. Eu falo da 1C, ela é 1D na verdade, mas a 1C virou lenda. E aí você vai sentar na poltrona 1C, que é aquela que dá de frente para a porta do embarque. E você vai encarar as pessoas nos olhos, todo mundo que entrar, e você não pode abaixar o olho. Nossa. Você tem que encarar a pessoa assim, seguir o olho arduamente até a pessoa baixar o olho. Se ela não abaixar, você vai no confronto até a final. Caraca, que coisa difícil aquilo, né? E durante um ano, eu sentei na poltrona 1C, e pegava o primeiro voo na segunda, que era 6h05 da manhã, e encarava os passageiros, né? E foi mudando um pouco, eu fui ganhando confiança, fui mudando meu comportamento. Só que tinha alguns passageiros frequentes ali que pegavam o mesmo voo 6h05. E tinha uma pessoa muito famosa, né? Que era o seu Eli Horn e o seu filho Rafael, que são o dono da Cirela, né? Sim, os executivos da Cirela. E eles entravam e davam de cara com aquele cara encarando eles, assim, logo de manhã, 6h05 da manhã, na segunda-feira. E eu encarava, eu não sabia que era o seu Eli Horn. Toda semana. Eu não sabia que era o seu Eli Horn, nem quem era o Rafael. Encarava ele assim. Aí ele baixava o olho, sentava constrangido e tal. Nossa. E aí eu virei o louco da 1C. O louco da 1C. O louco da 1C. Aquele cara que senta na poltrona e fica encarando todo mundo. Quando que você descobriu esse apelido? Não, ficou meio apelido mesmo assim, né? Contando essa história. Boa, tudo mais. Aí o que aconteceu? Muitos anos depois eu vou fazer um projeto para Cirela. E aí eu encontro o seu Eli Horn e o filho na sala. E aí ele olhou e falou, eu te conheço de algum lugar, né? Eu falei, não, senhor, não me conhece, não. Eu nunca vi o senhor antes, com vergonha de contar esse episódio, né? Então, com isso, eu fui ganhando um pouco confiança e fui desenvolvendo... e ainda estou em desenvolvimento. Isso é um negócio meio contínuo que a gente faz, né? De postura, de colocação, maneira como você se coloca. A gente não percebe muito a gente mesmo, né? E essa coisa do olhar. E aí o que aconteceu? Eu conto essa história, às vezes, no GE, aqui no Sprint, ou para pessoas. Outro dia eu recebo tinha acabado o Sprint número 6 e um cara muito bacana que entrou no Sprint desistindo da empresa, saiu apaixonado pela própria empresa e ele conseguiu sair a tempo de pegar o avião para ver a filha dele. E aí ele manda para mim um WhatsApp assim, olha só, eu sentei na 1C, eu fiquei encarando as pessoas para entrar para fazer esse mesmo exercício, porque caiu minha ficha de que eu precisava fazer isso. E aí não é que entra um velhinho e começa a me encarar de novo de frente, e eu encarando o velhinho e ele vem me dar um abraço. Nossa. Daí eu dou um abraço no velhinho, cara, foi sensacional. Eu até me emocionei na hora, eu falei, cara, né, que bacana, né? Às vezes uma experiência tua
ela pode servir de incentivo para outra pessoa fazer alguma coisa muito semelhante, né? Então eu gosto dessa história do Louco Dá um C, porque ela dá muitas respostas, né? Sim. Tipo, a gente está sempre sendo julgado, a gente tem que se sentir bem e com autoestima suficiente para poder olhar as pessoas de frente, né? Se você não cuidar de você e da sua estima, quem vai cuidar? Né? Se você entregar a sua estima na mão de terceiros, você se ferrou. Na verdade, você tem uma obrigação de olhar para você e de se sentir bem, bonito, cuidado. Se você não está satisfeito com você, vai cuidar de alguma forma. E dentro desse processo, então, nasceu o Napoli. Nasceu o consultor da Kaiser Associates, que fazia projetos de inteligência competitiva, né, que tinham várias coisas que eram bem desafiadoras. E esse personagem... Por que personagem? Porque ele ficou tão forte, essa figura, né? Que a parte pessoal do Antônio, digamos, ela começou a diminuir muito. Então, de repente, eu era um workaholic que estava vivendo o Napoli o tempo todo. Nossa, então... Mas o seu nome é Napoli mesmo. É nome, o nome é Antônio Napoli. Não, é isso. E é nome, não é sobrenome, né? Meu sobrenome é D'Andrea Neto, né? Que eu de família de origem italiana. E Napoli é tipo assim, dois nomes, né? Então pode me chamar de Napoli, de Antônio, eu respondo. Só que toda vez que alguém falava Napoli, eu... Pronto, né? Incorporava o consultor. Né, e aí, imagina, né? Você como consultor, você vai conversar com seu filho, é íntimo. Sim. Não, vamos fazer uma sessão de feedback aqui, eu quero usar os termos que a gente usa nos negócios na família, não funciona muito bem. Sim. Você começa a virar um cara escroto, né? Assim, a verdade é essa. E aí começou a pesar muito a vida profissional, ela começou a me engolir muito e eu comecei a cuidar muito pouco das questões pessoais. Passou o tempo, eu fiz essa revisão e consegui equilibrar as duas coisas, né? Então, eu não sou nenhum nem outro, eu sou o Antônio Napoli, que também tem uma história, é consultor, é pai do Pedro, é pai da Ana, né? Tem as suas relações afetivas, né, bem cuidadas. Então, eu conseguia, e demorou, né? 59 anos agora, mas é isso, são exercícios de evolução que cada um tem a sua velocidade, tem o seu momento. Autoconhecimento, né? É isso, cara? É o que eu falo sempre. Autoconhecimento, ele ajuda muito qualquer pessoa, colaborador. Quanto mais você aprofunda em você, você descobre uma nova camada, uma parte da sua história que você não tocou. E não tem fim, né? Não tem fim, porque se você quer cuidar de você mesmo, você tem que se fazer isso permanente. Uma dúvida, faz tempo que você fez essa... com a Ilana, né? A Ilana, foi 2003. 2003. Ela que é de Israel? Ela que é de Israel. Ela está aqui no clube, né? Eu que trouxe a Ilana para apresentar a Ilana aqui no G4. Que fez... Não é que fez o OPM com... Ela fez... Com o Nardon? Não fez OPM com o Nardon, não. A história dela, assim, ela foi a inventora do personal branding. Caramba! Só que ela evoluiu muito, ela foi para muito além disso, né? Hoje ela faz um trabalho de amadurecimento de executivos, de reflexão muito mais profunda. Mas na época ela era potente nessa área de personal branding e ela é uma bruxa, assim, ela tem uma capacidade de olhar e ver coisas que a gente não vê. Uma análise, né? E ela. Que legal. E aí ela evoluiu muito nesse trabalho e agora, depois que eu assistam outro podcast, gente, né? Eu conto a minha história da tatuagem e tal, eu decidi fazer uma segunda transformação. Sim. Eu precisava equilibrar de novo a minha vida, eu precisava ajustar postura, comportamento, né? E aí eu decidi dar um Ctrl Alt Del e recomeçar do zero, né? E aí quando eu dei esse Ctrl... Recomeçar a vida é foda, né? É tipo, você entra na academia, você nunca fez academia. Quando você entra, você é um mané. Você é o último da fila. Eu quero agora começar a cantar. Você vai fazer curso de canto, você é o pior. Então, tem que ter coragem, às vezes, para recomeçar, porque você vai jogar tudo que você é melhor e a sua zona de conforto para começar no pior. Sim. E eu topei isso. Falei, cara, eu vou pro meu pior, né? Assim, deixa eu ser bem mané e entrar no fim da fila de novo para poder fazer esse caminho. Isso é muito legal. Tipo, pegar um gancho aqui, porque... Você fazer algo do zero realmente é uma merda. É horrível. Mas vou pegar pelo meu exemplo. Ano passado, em maio, eu comecei a fazer aula de surf, cara. Que legal. É bem legal, poxa. E aí, cara, é muito difícil. Pra quem não sabe, o Rafa mora no pé da praia tá brincando. do Espírito Santo ali. E aí, mas é muito difícil, né? Só que... Você nunca fez isso antes? Nunca fiz antes e tal. Você vai ser o pior aluno, né? O pior aluno. Só que ao mesmo tempo... E aí eu trazendo
para um outro esporte que eu faço, que é jiu-jitsu, e aí jiu-jitsu eu comecei quando era criança. Entendi, sua zona de conforto. A zona de conforto, só que aí quando você começa a aprender, é gostoso também, porque você vai descobrindo um outro talento, uma outra coisa, e aí você passa a amar o processo. Sim. E o segredo eu vejo que é justamente... Exatamente isso. Você entra na academia e você está preocupado que as pessoas estão te olhando e você está usando errado os equipamentos, ninguém está nem aí para você. Nem aí, cara. É ego puro, né? As pessoas estão preocupadas com o desenvolvimento delas. Nem Aí chega uma lembram. hora que você fala assim, foda-se, se eu estiver pelado aqui, ninguém vai ligar para mim. E você começa a olhar para você, eu quero evoluir todo dia um pouquinho, eu quero melhorar todo dia um pouquinho. Então, às vezes, assim, se só ter a coragem de quebrar a barreira e fazer, né? E aí o que aconteceu? Eu comecei a provocar essa transformação e liguei para Ilana e falei, virou uma amiga, né? Há 30 anos. Falei, Ilana, me ajuda de novo nessa transformação? E ela sempre ótima, né? Veio comigo junto, questiona, né? Então, é muito bom ter gente de fora olhando para você, para ajudar a ver o que você não sabe, o que você não vê em você. Porque a gente filtra tudo com os nossos olhos, né? Tá na nossa bolha, né? E é muito bom ter gente de fora. Então, é muito bom essa diferença, assim, de olhares. E quando a pessoa é muito honesta com você, né? Tipo assim, isso aqui aparentemente não cai bem e tal, você tem que refletir e pensar, né? Então, o Louco da C nasceu assim. E é bom, porque às vezes, né, Napoli, eu vejo que tem muitas pessoas que... Pô, não vou falar isso, vou cheio de dedos. Tem que falar, cara. E a cultura sul-americana, né? Ela de tem agradar, bastante né? isso. Eu dou o exemplo, às vezes, da Amazon, né? Que a Amazon tem uma cultura americana muito forte. Sim. E aí, um amigo meu sempre trouxe ele é gerente lá na Amazon, e ele sempre fala deste exemplo. O pessoal chega para... Pô, como que faz isso mesmo? A pessoa simplesmente... Cara, tá lá no processo. Você não viu lá no seu onboarding? Lê lá. Então, tipo... É isso. Muito então, pragmático. Não fica passando a mão na cabeça. E tá tudo bem, segue o jogo, não tem problema nenhum. Eu admiro as pessoas que são honestas com a gente, né? Se um amigo teu está vendo você fazer merda, é preferível que ele venha para falar para você, eu acho que você está fazendo uma merda, porque ele está sendo bastante sincero, mesmo que ele esteja errado, ele está se expondo, né? E colocando a opinião dele, ele está sendo mais teu amigo do que aquele que acha que você está fazendo uma merda e não fala nada. Então, para mim, isso é um valor, assim, quando a pessoa fala assim, o valor do Melzi, por exemplo, né? O Melzi, eu pedi, vamos falar do meu negócio, da Catalyst e tal, né? Me encostou num canto ali e foi uma hora de massacre, né? E eu só agradeci, a verdade é isso, né? Porque é uma pessoa que está vendo e falando o que ela está vendo, doa ou não doa em você, e se você entender, o cara foi muito generoso. Muito generoso em me chamar a atenção, né? O que fez eu me movimentar e fazer outras coisas, É né? um risco que ele tá correndo, cara. Não, e foi ótimo. Dá má interpretação, e não tem né? como eu não respeitar um cara desse que decide se expor e dar a opinião sincera dele, porque ele sabe que aquilo vai fazer diferença para mim, né? Surpresa dele é que eu ouvi e agi, né? Ele tinha razão, sim, nos comentários dele e eu tinha que agir. Não é muito fácil quando a gente acha que já chegou, né? O rei da balachita, né? O cara tá lá nos píncaros da glória e aí alguém fala assim, você tá fazendo merda. Você fala, se fuder, não tô fazendo merda nenhuma. E, no fundo, eu acho que a gente tem que ouvir. O cara pode estar errado, mas ele tem um ponto. Deixa eu ouvir esse ponto, né? Se ele tá errado, tem que ter os seus argumentos ali. Sempre você tem que fazer essa reflexão. E eu acho que isso ajuda a gente a ficar humilde, sabe? A escutativa, a humildade intelectual. É uma oração que eu ouvi uma vez e peguei para mim. É Deus, faça eu ver o mundo como ele é e não como eu sou. Né? Se eu posso pedir isso todo dia, ele vai me trazer muita clareza, né? É um pedido para quem é crédulo, né? Mas para quem não é, fala ciência ou qualquer outra coisa. Faça eu ver o mundo como ele é e não como eu sou. Porque a gente tem viés, sempre vai ter viés, né? Então, a gente não pode confiar 100% na gente nesse sentido. É sempre bom ter o olhar de terceiros, né? Eu gosto daquele filme lá do... Uma Mente Brilhante. Muito bom. Que o cara tá dando aula e aí chega o cara do Nobel, bate na porta ali para falar com ele. E aí ele sai, uma aluna passa e pergunta, esse senhor aí existe ou é uma alucinação minha? Aí a aluna fala, não, ele existe mesmo. Ah, então o senhor pode falar comigo. Né? E ele fala, o senhor sabia que o senhor está recebendo indicado para o Nobel, né? E aí ele, só ouve assim e tudo mais, né? Mas essa coisa assim, Rafa, você tá vendo o que eu tô vendo? Será que eu estou com óculos aqui que não está me deixando ver alguma coisa? Tem alguma coisa que eu não estou vendo que você pode me falar? A gente precisa dos outros para poder ter uma compreensão do mundo, porque a gente sempre vai ter um foco.
E esse foco nunca vai pegar tudo, né? Então, o outro vai te dar um outro foco, né? Então, o diálogo, a conversa, ela é muito importante, porque a pessoa dirige o seu olhar para um lugar que você não dirigiria. Então, o outro é o caminho para você mesmo. Sim. Esse sempre é a coisa importante. Tudo a ver com um conselheiro confiável, né? Sim, é isso. É isso aí. Você quer o bem do outro, você não quer ofender nem nada, você pede desculpa. Ó, se eu estiver errado, você nem me escuta. Mas o que eu estou vendo, não posso negar que eu estou vendo isso. E aí a pessoa te agradece. Um dia fala, putz, obrigado por você ter sido sincero, né? Um dia eu estava no avião do Louco da Once, e aí um cara levanta voo, assim, um cara levantou, vou sair um carreirão pro banheiro, assim, coitado, né? Deu ali uma desinteria no cara. E o cara entra lá e você vê só ele urrando lá, eu não sei e tal. Passa um tempo assim, silencia, e aí o cara sai da cabine e vai andando no corredor, só que ficou um rastro de papel higiênico nele, assim, como se fosse um rabo enorme. E aí não anda aí, não, ó. Tá pendurado aí, tá, não sei o que lá. Aí o cara andou de costa, voltou pro banheiro, arrumou e foi embora. A maioria das pessoas falaria assim, olha que maluco, e ia dar risada do cara. Eu acho uma sacanagem. É uma sacanagem. Total. É uma sacanagem. Então, assim, se tem uma coisa que me tira do sério é quando alguém vê algo que está prejudicando alguém, tem consciência disso e não se manifesta. Não se manifesta. Ela está sendo muito... Injusta, né? Desleal. Desculpa falar. Não, é isso aí porque mesmo. ela sabe que a pessoa vai passar um constrangimento ali desnecessário, que às vezes uma palavrinha ajudaria a pessoa, né, a corrigir a vida dele. Essa é a minha postura. Às vezes pode parecer invasivo, mas é o risco que você corre se você quiser se posicionar, né? Nápoles, essa questão dos valores, acho que a gente traz muito da infância, Sim. dos pais, família, mas eu queria também entender sobre a sua bagagem de conhecimento, Nápoles. Você fala muito sobre a leitura, Sim. a importância da leitura para você. Sim. Queria que você contasse onde começou Sim. e como que você usa hoje no dia a dia. Sim. Eu tive um evento muito traumático na infância e naquele momento eu não tive nenhum suporte, assim, né? Não tinha quem pudesse me orientar ou dizer qual que era a minha saída. E eu tinha, 9 anos. E eu lembro que eu fiz uma reflexão. Caraca, como é que eu saio dessa, né? Como é que eu resolvo esse problema? Porque não tinha nenhum adulto por perto que pudesse me ajudar a resolver. E aí, na minha cabeça infantil, veio um pensamento mágico, assim. Putz, alguém já passou por isso. Eu tinha tido uma aula, eu me lembro que de geografia, a professora falava assim, no mundo tem 3 bilhões de habitantes. Aí, na minha cabecinha, 3 bilhões? Mas quantos já nasceram e já morreram, né? Isso era uma coisa que eu sempre tive curiosidade, né? E hoje eu sei que é mais de 100 bilhões de seres humanos nasceram e morreram. Caramba, para o 7 que a gente tem. Assim, é um cálculo hipotético, né? mas tem gente que faz esse cálculo. E na época eu pensei assim, 3 bilhões de pessoas, quantas já nasceram e já morreram? Não tinha na minha cabeça de 9 anos esse número. Pô, se 3 estão vivos, vamos dizer que 3 já morreram, tem 3 gerações, são 10 bilhões, né? Putz, alguém já passou por esse problema. É o meu segundo pensamento mágico, né? Se alguém já passou por esse problema, a maioria deve não ter resolvido. Mas alguém já deve ter resolvido. 10 bilhões de pessoas deve ter um mané que resolveu isso aqui. E aí eu falei, mas como é que eu vou saber se uma pessoa resolveu ou não resolveu? E aí me veio uma vozinha na orelha falando assim, procura nos livros. Porque se alguém já viveu essa situação, ela deve estar contando em algum lugar. Não tinha mídia digital, gente. Estou falando da década de 70. O homem chegou na Lua em 65, né? Eu tinha nascido. E aí, na minha cabeça, assim, então o livro, e se eu procurar direito, eu vou achar no livro uma resposta para as minhas dores. E meu pai sempre foi um cara que lia muito compulsivamente, né? Uma pessoa muito culta, tinha uma biblioteca bem grande em casa. E aí eu me lembro, né? Eu saí dessa crise com essa cabeça. Vou lá correndo na biblioteca procurar a resposta para aquelas coisas que eu estava... E óbvio que eu não encontrei. Então, só que a cada livro que você lê te leva para um universo completamente diferente, né? A leitura, ela não é um processo natural. Escrever e ler não é um processo. É um processo que demora 12 anos para você desenvolver a capacidade da linguagem de ler e escrever. Porque o ler e o escrever nasce muito depois do som, da linguagem falada, né? Por isso que, se você vai numa aldeia tupi-guarani, você vai ter lá, todo dia de manhã, talvez o membro mais velho do clã, contando histórias e cantando
cantando músicas, porque é mais fácil você lembrar de histórias né? e música, porque mnemonicamente é mais fácil, porque você não escreve. Sim. Então a maneira de você contar a mesma história várias vezes é cantar ela em música. Então a poesia e a música vem muito antes da escrita, né? O uso das palavras sonoras para a gente se lembrar, ela nasce muito antes da escrita. A escrita nasce muito tempo depois e leva 12 anos para um cidadão ferrar o cérebro dele para forçar o cérebro dele a desenvolver a linguagem escrita. Só que quando você lê, depois que você aprende, o teu cérebro, ele começa a agir como a pessoa que escreveu. Então, para mim, a leitura é uma conversa com os mortos. Eu consigo falar com alguém, o Marco Aurélio, Nossa, sim. que viveu há 1000 anos atrás, entendeu? Eu consigo ler um depoimento de alguém de 2000 anos atrás. Então, isso é muito fantástico. Você vive uma outra vida enquanto você está lendo. Você não entrou no cinema já? Está no meio da aventura lá? Você está sentindo que está no meio lá. O dinossauro vai te comer. Mexe emocionalmente. Só que o livro é mais potente. Porque conforme você vai lendo, você tem que imaginar a situação. Sim. E se o autor te levou nesse lugar, você vai vivenciar internamente emoções que você nunca viveria na sua vida. Verdade. Então, a leitura, ela virou uma compulsão na minha vida. Eu procurava livros, assuntos, eu queria saber sobre o que o mundo já tinha escrito. E aí eu comecei um pouco, na minha cabeça infantil, todo o problema que eu vivia, deve ter alguém que já viveu, deve ter alguém que respondeu. E eu virei de compulsivo, rato de biblioteca, apaixonado por livros, apaixonado assim por livros, porque o livro me levava num lugar, numa vida que eu nunca teria vivido, né? Então, daí comecei a ser um cara multidisciplinar, né? Lia psicologia, lia biologia, lia história, lia literatura. Eu comecei de maneira assim, me fartar de ler coisas e isso foi me moldando. Foi sempre... Então, eu sempre acho assim, alguém já viveu esse problema e alguém já deve ter escrito sobre isso. E alguém já deu errado, escreveu o que deu errado. Alguém já deu certo, escreveu o que deu certo. Eu sempre tenho a aprender com alguém. Então, eu me considero um ser humano que eu chamo de ciência aplicada, né? Eu quero pegar o conhecimento dos outros e aplicar na minha vida e ver se funciona, né? E é assim que eu cheguei onde eu cheguei, né? É daí que vem a minha bagagem cultural, assim, a referência paterna, esse pensamento mágico na infância que ficou na minha vida eternamente, né? E o respeito e a paixão por alguém que tem a capacidade de colocar num livro a si mesmo e... o livro só acontece quando alguém lê. O livro é uma coisa morta, está lá parada, né? Se você lê, você dá a vida a ele. Então, para o livro existir, você precisa do leitor. E o leitor precisa estar disposto a viver uma outra vida quando lê. Então, eu recomendo que a gente lê. Quer melhorar seu pensamento crítico? Quer melhorar sua capacidade cognitiva? Leia. Leia romance, leia ficção. Né? Os maiores cientistas são leitores ávidos de ficção. Você tem alguma preferência de gênero ali de leitura? Não, eu adoro história. História? História, biografia, eu adoro história. Nossa, biografia eu adoro, cara. História, para mim, quando eu estou em crise com os dias atuais, aí eu tenho um cara que eu respeito muito que chama Luiz Felipe de Alencastre, um historiador brasileiro muito potente. E ele estuda a história do Brasil de antes até do Brasil ser descoberto até hoje, né? A migração de escravizados, tudo isso. Ele é um cara muito culto, né? Ele foi professor, ele é professor aposentado da Sorbonne, mas é brasileiro, né? Ele morou muito tempo na França, já voltou ao Brasil. Ele tem um curso de história que eu faço há 5 anos. Que legal. É um curso que dura 1 ano e eu repeti 5 anos desse curso. Legal. E é só a história do Brasil? Não, ele comenta do mundo todo, né? Porque esse historiador fala que as histórias não estão desconectadas, elas são sempre conectadas com a história do mundo. Então ele sempre começa contando a história do mundo, o Brasil nesse contexto, e aí ele vai para um caso específico. Toda a aula dele se aprende uma coisa nova, ele nunca repete uma aula, né? Caramba. E aí quando você faz aula com o cara, com o Luiz Felipe, assim, eu virei fã do cara, número 1, né? Tô lá sempre de carteirinha lá na aula online, lá, oi Nápoles, tudo bem? Você de novo aqui e tal. E quando eu faço a aula dele, ele me joga num tempo e num espaço diferente. E aí eu falo, pô, essa crise que hoje está vivendo no dia de hoje, quando eu ponho em perspectiva ao longo do tempo, ela é merda. Nossa, entendeu? Sim. Eu não fico mal. Então, quando teve a pandemia, por exemplo, quando eu colocava a história em perspectiva, eu ficava tranquilo. Porque eu sabia que era cíclico, que iam ter soluções, que o mundo nunca ia acabar, né? Que a gente se mete em encrenca, depois sai da encrenca. As encrencas são diárias. E você começa a ter um discernimento maior sobre o longo prazo. E aqui vem uma outra característica, né? Eu gosto de pensar no longo prazo.
porque o longo prazo dá uma outra perspectiva, né? Então, quando eu faço o exercício, vamos pensar no dia da sua morte, imaginar o que você quer ouvir no dia do seu funeral, força você a viajar no tempo e no espaço, numa dimensão que tira você dessa pressão do dia a dia. Tira a ansiedade, né? E mostra que a vida tem uma perspectiva, né? Que você para construir algo, talvez demore 2 anos. E tudo bem que você não vê evolução no dia a dia, mas você tem certeza que se durante 2 anos você continuar fazendo aula de surf, você vai surfar pra caramba, não é isso? Você tem que ter essa fé, senão você não vai fazer aula de surf, né? Então quem quer se transformar, quem quer mudar a si mesmo, precisa ter esse ato de fé. Não vai ser do dia pra noite, não existe milagre, preciso da minha disciplina e eu tenho que fazer isso. Um dia eu vou acertar, um dia eu vou errar, mas se eu persistir e ficar nesse caminho que eu quero construir, eu tenho certeza que quando eu uso o longo prazo como referência, eu vou chegar em algum lugar. História tem tudo a ver com planejamento estratégico. Tudo a ver. Quem foi formado em História? Eu fiz História, né? E uma das primeiras perguntas que eles fazem lá, o que é História, né? E aí, por que tem a ver com planejamento estratégico? Eu tava tentando lembrar aqui da pergunta, né? Porque fazem anos. Eles falam que a história nada mais é de você olhar para o passado, aprender com os erros do passado para melhorar o teu presente e construir um futuro melhor. É isso. Planejamento estratégico. É isso. E aí tem uma coisa do planejamento estratégico, mas tem coisas que eu faço que ninguém sabe, né? Eu faço cenários prospectivos, eu olho o mundo 10, 20 anos para frente. É futurólogo? Não. Existem fatos portadores de futuro hoje. Tem coisa que daqui a 10 anos, se você olhar para trás, fala, nossa, eu devia ter visto o cara da OpenAI em 2010. Né? Só que você não sabe dos fatos que tem hoje acontecendo, qual deles vai vingar no futuro, qual não vai vingar. Sim. Mas eles estão aqui hoje. Os elementos que vão fazer parte do futuro estão acontecendo aqui agora. Verdade. Então você tem que fazer um exercício de olhar o seguinte, quais desses elementos aqui eu aposto que vai prevalecer no futuro? A gente chama isso de tendência. Quais desses elementos aqui que eu não sei se vão prevalecer no futuro e ninguém sabe dizer também? A gente chama de incerteza. Então tem uma técnica de planejamento que a gente chama de cenários prospectivos, onde a gente tenta identificar tendências e incertezas e, olhando as incertezas, imaginar combinações de incertezas que vão fazer o mundo pegar fogo, por exemplo, ou que vão ferrar o seu negócio, né? A gente começou fazendo cenários prospectivos na Petrobras. Na Petrobras, a Renata, uma pessoa muito importante também na minha vida, era gerente da área de estratégia, desafiou a gente, vocês conseguem fazer um projeto de cenários prospectivos, né? Porque isso é uma técnica que vem lá da Shell, tal. Tem gente muito boa no mundo fazendo isso. E a gente falou, a gente topa, vamos lá, vamos arriscar. E a gente fez muito bem esse exercício. Ele foi um exercício. A gente olhou 20 anos para frente o futuro do petróleo. Nossa. E olhando 20 anos para frente o futuro do petróleo, você tem que olhar variáveis de coisas que você não imagina. Então, por exemplo, a gente já olhava terrorismo em plataforma com cyberataque, isso em 2008, 2009. Caramba. Isso é muito valioso, hein? Então, só que era uma variável que você só consegue pensar quando você olha muito para frente. Sim. Né? Porque você sabe que vão ter, o número de grupos terroristas no mundo aumentou, os departamentos de caça a grupos terroristas estão cada vez maiores, e são evidências que estão no presente, estão mostrando que tem alguma coisa acontecendo. Então eu consigo deduzir que isso é um fenômeno que vai se repetir. E aí isso faz com que você pense em melhorar a segurança de uma plataforma. Imagina entrar no sistema de uma plataforma, mudar a rotação do gerador ou da bomba lá, e aí explode a plataforma e vira uma bomba. Sim. Né? Então, assim, tudo isso era possível de imaginar, tem louco no mundo suficiente para pensar esse tipo de coisa. Igual o caso da Ucrânia, né, com a Rússia, que eles fizeram aquele ataque aos jatos. Sim. Super estratégico, 1 ano planejando aquilo para conseguir fazer isso. Ou o caso de Israel, muitos anos atrás, mudando as rotações por minuto das centrífugas iranianas com um vírus para enriquecer o urânio não era enriquecido. Nossa. Então, tem várias situações dessas. Mas o que é importante? Quando eu comecei a fazer cenários prospectivos, eu comecei a treinar a minha cabeça para olhar coisas de longo prazo e curto prazo, longo prazo, curto prazo. Isso foi me dando uma habilidade de imaginar mundos possíveis, né? E aí quando veio a pandemia, eu lembro direitinho, né? 23 de março, a gente ficou trancado, e aí eu falei, putz, ferrou, né? Os projetos que a gente tem vão ser cancelados, não sei o que eu faço, se demito o time, não demito, decidi ficar com o time, convenci os clientes a continuar os projetos. Era na Kaiser ainda. Isso era a Kaiser ainda, que no fundo é a mesma empresa, só mudou o branding, né? E aí eu mergulhei, eu falei, não, vou usar a técnica de cenários prospectivos. Aí eu mergulhei lendo jornal italiano, alemão, eu aprendi alemão porque morei na Alemanha e tal, lendo o espanhol,
Então, todo mundo escrevia sobre a pandemia, eu lia. E aí eu falei assim, eu vou fazer um exercício de longo prazo e vou tentar prever quando vai ser o fim da pandemia. Todo mundo estava fazendo isso, né? Louco, Sim. né? Tinha gente no Excel, regressão multivariada, tinha maluco para tudo, né? E aí o que eu pensei? Que outra pandemia no mundo veio, nos assustou e teve uma repercussão de longo prazo. Foi a AIDS. Sim. Aí eu descobri 2 pesquisadores de AIDS, que foram os precursores, né? Quando a doença veio, eles enfrentaram a AIDS com toda aquela incerteza, aquela insegurança. Li várias coisas que eles tinham escrito e entrevistei um deles. E ele falou assim, o ciclo é mais ou menos assim, a gente não sabe de onde vem, o nego fala um monte de bullshitagem, de besteira, Sim. aí depois corrige, e fica esse bate-cabeça entre secretaria disso, mídia e tudo mais. Demora um tempo para as coisas sedimentarem, e depois desse tempo as coisas começam a encaixar. Isso no caso, ela falou assim, demorou 2 anos para as coisas encaixarem. Eu falei, legal, já teve uma experiência assim, o ser humano não é tão diferente assim, bateu cabeça lá, vai bater cabeça aqui. Aí eu peguei um artigo de um diretor do Banco Central que viveu a crise de 2008, 2009. Que foi uma crise também muito impactante no mundo. E ele ele explicou a crise em fases, né? Então tem uma fase de as pessoas entram em pânico, daí com isso elas forçam os governos entram em pânico, e aí as pessoas e os governos estão em pânico, aí as pessoas começam a bater cabeça, aí o governo começa a organizar um pouco a casa, aí depois o governo começa a achar um caminho, mas empresas e pessoas e parte do governo estão batendo cabeça, e aí depois vem uma fase que encontram um caminho, as pessoas vão se acalmando, o caminho ganha velocidade e o problema é resolvido. Essa foi a crise de 2008 e 2009. Padrão, você descobriu um Peguei padrão. as 2 crises, coloquei do lado, vi o tempo que durou no Brasil, como que as pessoas geraram, falei, deu. A pandemia só vai acabar em 2023. Os efeitos da pandemia só vão acabar em 2023. Isso era abril de 2020. Análise de dados na veia, né? E aí o que eu fiz? Escrevi um paper, comecei a ligar para os clientes, falei, eu queria mostrar para você o que eu acho que vai acontecer na pandemia. Aí os clientes viam e falaram, você tá maluco, isso aqui junho já acabou, isso aqui é bullshitagem e tal. Os clientes que acreditaram que o ciclo ia ser longo, ia ser duro, ia ser difícil, eles já se prepararam para isso de uma outra forma. E eles falaram, eu não posso achar que vai ser rápido. Pode até ser rápido, mas se for muito demorado, vai me ferrar. Então eu preciso fazer alguma coisa imaginando o pior. Vai ser muito demorado. Quem fez isso reverteu logo, virou digital logo, né? As escolas, as universidades. Cresceu muito, né? Cresceu muito, aproveitou essa oportunidade para crescer e tal. E quem fez isso dos meus clientes deu muito bem. Muito bem. Vários não acreditaram e ficaram na aposta de que a coisa fosse acabar muito rápido. Passou alguns anos, né? Acabou a pandemia, aí me liga um banqueiro famoso e fala, Napoli, caralho, né? Você tinha falado esse negócio lá atrás, né? Você pode mandar essa apresentação para mim? Eu falei, mando. E aí, você usou? Eu falei, não, me ferrei, porque eu não acreditei nisso. Então, tem técnica para você olhar para o futuro sem fazer futurologia, né? Por quê? Porque os fatos que podem... A gente tem história, Sim. que a gente aprende com a história, isso é uma prova... Padrão, né? Tem padrões, existem padrões na história. Porque o ser humano é o mesmo, né? Quando mesmo, nasce uma criança, tudo resetou, gente. Tudo começa do zero, entendeu? O ciclo biológico é do zero. Eu sinto que as gerações elas vão ter um ciclo. Sim. Vai ser como se estivesse começando de novo. Muda a cultura. Tem uma pergunta legal? Mas... O que não muda? Tem jeans hoje? Tem. Mudou? Você parou de usar jeans? Não. Então, isso é uma coisa que está se repetindo. Mudou a forma de confecção. O corte, tudo. Mudou o corte? Mudou, mas ainda é jeans. Ainda é jeans. Ainda é jeans. Tem coisa que não muda. A gente fica se perguntando, ai meu Deus, o que vai mudar? A gente tem que fazer as 2 perguntas. O que não vai mudar? A natureza humana não vai mudar. A natureza humana não vai mudar, porque levou 400 mil anos para o Homo sapiens evoluir. Não vamos esperar 400 mil anos para essa coisa evoluir, entendeu? A gente continua macaco igual, a gente é um símio que tem o poder da linguagem, tem o poder da memória e a gente se comporta como animais, tipicamente todos os dias, né? Então isso não vai mudar. E se isso não vai mudar, qual a implicação disso para o seu negócio? Qual a implicação disso para tudo? É que tem ciclos humanos que são, né, do 0 aos 7 anos, acontece um tipo de mudança biológica, de mudança comportamental, dos 7 aos 14, né, os setênios, a teoria dos setênios eu gosto muito porque ela fala que tem ciclo de mudança biológica que faz com que você mude. Qual o nome, não? Chama teoria dos setênios. Então, de 0 aos 7, a criança ela olha muito para si mesma, ela está aprendendo a construir um pouco a sua existência no mundo.
mundo, né? Do 7 ao 14, ela está convivendo socialmente, está construindo a sua identidade, né? Dos 14 aos 21, e aí assim... Você vai mudando cada sempre. período você tem necessidades diferentes como ser humano, né? Por exemplo, quando você se forma aos 21 anos, e dos 21 aos 28, o que você quer? Você se formou advogado. Você quer ser advogado? Você quer virar um advogado de verdade, mas você se forma advogado, mas nem ferrando. Você fala igual advogado, come igual advogado, se veste igual advogado, mas você não é advogado. Então, dos 21 aos 28, você quer aprender a ser advogado. Para todas as profissões. É um momento da vida onde a maior remuneração sua é aprender a fazer alguma coisa. Aí, depois, com 28, dos 28 aos 35, mais ou menos, você fala, não, agora eu quero ser chefe, porque agora eu já sei fazer as coisas. Só que a gente aprendeu a ser bom tecnicamente, mas não aprendeu a ser chefe. Aí o teu colega que é ruim tecnicamente, mas é bom na gestão de pessoas, vira chefe e fala, pô, como é que você promove esse mané que nem sabe fazer conta direito? Porque ele é bom em gestão de pessoas, você não é, o mané é você. Aí você vai desenvolver a capacidade de negociação, de falar com as pessoas. Aí, ponto, você virou chefe. Aí quando chega nos 35 anos, é a fase que eu mais gosto, né? Que é a fase do boleto. Por quê? Casou, né? Quer uma casa, quer carro, tem filho, quer ir pra Disney. Você precisa de grana. Por que você muda de profissão aos 35 anos? Para melhorar o teu salário pra cacete, né? Sim. Porque você precisa dar um salto do ponto de vista material. Então as pessoas têm motivações por períodos da vida que são muito parecidas. Não são muito diferentes, entendeu? Desde a Roma Antiga. Isso é verdade. E se a gente consegue entender isso, a gente vê que tem muita coisa que não muda. Sim. Né? E aí foca nisso. Isso, e isso é um elemento de análise da natureza humana e de análise dos negócios que a gente tem que colocar. A dimensão, o que não muda? Ah, não muda isso. E aí, Pode falar. O Jeff Bezos, ele falou isso uma vez. Ele falou, pô, o que não muda pro meu cliente? Sim. Ele vai querer preço baixo. Ele vai querer uma entrega rápida. Ele vai querer... Então, não muda. Se a gente montar uma estratégia em cima das coisas que não mudam, vou ter uma estratégia muito mais forte. Sim. E o que muda pode ou não afetar, se eu estiver atento a isso, só que eu só sei o impacto do que muda quando eu sei o que não muda. E esse é um tipo de pensamento que é o pensamento crítico que a gente chama, né? Você tem que olhar por contraste, você tem o tempo todo se desafiar outros pontos de vista, né? E se você não fizer isso, você não desenvolve sua capacidade de raciocínio estratégico. Então, por isso que a leitura, ler ficção, ler romance, ela ajuda o cara a ficar fera em estratégia. Uma coisa que me ajudou muito, Napoli, que eu só percebi no longo prazo, foi que... Não sei se você já fez esse exercício de reler um livro. Sim. E aí Nossa, eu nem lembrava disso, mas eu aplico isso. Sim, muito legal. Sim. Ou até ver o mesmo filme várias vezes. E aí você fala, nossa, eu estou replicando isso, que são coisas que ficaram marcadas. E aí eu vi isso depois, que isso tem muito a ver com senioridade. Sim. Tem gente que quer fazer um curso de gestão, eu sou bom em gestão. Quer ler um livro sobre tal assunto, vou ser bom em negociação, por exemplo. Eu vejo que é o acúmulo dos conhecimentos e como que eles se entrelaçam entre si. Teve um dia que eu tive uma crise enorme. Eu falei assim, nossa, eu tenho a sensação de que eu nunca li de verdade um livro. Como assim? Que eu nunca li com essa profundidade de entender cada página, cada palavra, que eu ia lendo, entendia mais ou menos, ia pulando as páginas e avançando. Mas se você falasse, conta aí tudo que você leu, me dava um branco. E aí eu falei assim, cara, eu sou uma farsa. Né? Eu tenho esse monte de livro, eu leio esse monte de coisa, não leio nada, eu não sei ler, né? Eu achei que eu era um fracassado, assim, uma farsa total. Eu falei, não, eu não posso viver isso. Eu preciso pegar um livro qualquer e eu tenho que ler uma página, entender aquela página profundamente. Eu só vou mudar de página se cara, eu refletir e ler aquilo mais profundo. Aí eu peguei um livro, comecei a ler, parei na primeira página e aí eu comecei a ler bem devagar. Eu entendi essa frase, eu entendi a aplicação disso, e aí eu começava a pensar, isso aqui que ele está dizendo, eu consigo transportar para a minha vida? Então foi uma leitura muito devagar, levou uns 6 meses para acabar o livro, pra você ter uma ideia. E era um livro só. E por que isso mudou minha vida? Porque eu percebi que dava para você reduzir a velocidade e aumentar a profundidade. E que você poderia não avançar no próximo parágrafo se você não entendeu o anterior. E aí eu comecei a exercitar isso. Então, tem 2 tipos de leitura hoje que eu faço, né? Até a gente montou um clube de leitura com o pessoal do G4. Oh, que legal. Toda semana lê um livro. Quando você vai ler um livro de negócios, você precisa de ferramenta, você folheia rapidamente o livro e vê se tem a ferramenta ou não. Você vai ler o capítulo da ferramenta, que é interessante. Mas primeiro você precisa fazer um voo panorâmico, o que tem, o que não tem. Na escola a gente aprende a ler linear, né? Tem que começar começo, meio, fim, até o fim. No mundo dos negócios você não precisa. Você usa como se fosse um catálogo. Olha, aqui tem um capítulo interessante.
interessante, eu mergulho e leio aquilo. E isso é muito interessante. Só que eu preciso mergulhar com esse tipo de leitura. Eu vou ler só aquele capítulo e eu vou ver se aquele capítulo, que implicações tem para o meu negócio. Então a leitura fica mais assertiva, né? Você leu todos os livros que estão na sua estante? Não. Você folheou todos? Sim. Você sabe o que tem dentro de cada livro? Sei. Eu sei se eu precisar de um tema tal, eu vou pegar aquele livro sobre cenários e ele vai ter a resposta lá dentro. Então eu virei um colecionador assim, enciclopédico de coisas, né? Eu sei onde, exato, eu sei onde está aquele assunto, qual é o autor daquele assunto, né? E como o Hatab, eu tenho uma ótima memória também. Então eu trago nas aulas, eu trago para os clientes, vai ler aquele livro, ele fala exatamente do seu problema, porque eu já fiquei ali lendo devagar e pensando num problema similar. Né? Uma coisa, rapidinho, que essa aqui eu gosto muito, eu fiz o curso de leitura dinâmica do Jim Quick lá uma vez, e aí eu fui me aprofundando e cheguei no momento... Eu tô lendo tão rápido que eu não tô... Assimilando, né? Assimilando, mesmo com todas as técnicas de usar o lado esquerdo do cérebro, fazer malabar com limão, então, tipo... então, tinha tudo isso. Só que eu percebi essa questão. Só que eu fui voltar num livro e eu fazia... Teve um exercício que foi o pipeline de liderança. Sim. Eu dividia em 4 uma folha sulfite, lia 25 minutos indo para a linha de Pomodoro, e eu colocava criatividade, aplicações e etc. E aí, quando eu fui ver, na época eu trabalhava em outra empresa. Eu era CLT e eu desenhei o que eu poderia criar com aquilo lá, o nome da minha empresa hoje. Olha só. Eu não lembrava. Aí eu fui ver a folha sulfite que tava... Você viu o nome que você tinha. Eu vi o nome, eu falei, nossa... Então, o conceito todo por trás disso. Um dia eu entrei para apresentar um projeto final de um cliente e acabou a luz. Nossa. E aí o cliente já da velha guarda fala assim, old style, no gogó. Fala aí, Fala o resultado do projeto. Então, todo projeto que eu entro, eu vou apresentar o resultado final, eu tenho que ser apto a falar sem olhar para os slides. Então eu construo uma história, uma narrativa, decoro, muito bom. Eu entendo aquela narrativa e eu consigo fazer uma apresentação sem usar nenhum tipo de recurso. Isso é ótimo. Quando eu dou as aulas aqui, o pessoal fala assim, mas e a apresentação? Cara, não preciso. Como assim não precisa? Porque eu construí histórias que eu consigo conduzir a mente das pessoas porque eu fiz esse mergulho. Entendeu? Que era um mergulho de compreensão, de leitura que você tem que fazer. Eu recomendo a leitura como uma forma de você desenvolver seu pensamento crítico e ficar mais potente em relação a isso. O livro Conselheiro Confiável, ele tem lá como usar esse livro. É justamente isso que você falou, né? Use ele como um catálogo para buscar. É isso aí. Vamos trazer um pouco para a tecnologia, né? Vamos. A gente estava falando no off ali. Você falou, né, de análise quando começou a pandemia e tudo mais, você teve que fazer essa pesquisa, esse cruzamento de dados lá atrás, anos atrás você fez isso também. Hoje, Napoli, como que você vê que impactou no seu trabalho a tecnologia em questão de eficiência, tudo? Bom, primeiro a tecnologia humana foi a pedra, né? Se você pensa, o ser humano não vive sem artefatos. Todo ser humano carrega artefatos consigo, né? Se você pegar um homem da pré-história, ele tem uma bolsa de couro com coisas dentro que são artefatos. Os artefatos são extensões da gente. A gente melhora a nossa capacidade de acessar com uma vareta ou de pescar. E a gente é tarado por objetos, né? O ser humano é tarado por acessórios e objetos. Sim. E a gente conseguiu criar extensões da gente, assim, o carro, a extensão da perna, eu vou correr e tal, o avião, vou voar. E a gente foi para o mundo físico e material, cresceu bastante. Aí, só que a tecnologia foi avançando para a parte da memória, né? Eu posso registrar a memória no livro, eu posso organizar ela nos computadores, nas bases de dados, eu começo a usar, eu falo assim, tecnologia para mim é o cinturão do Batman. Você precisa do Batman, você precisa do cara lá dentro da roupa. Sem o cara dentro da roupa, o cinturão não funciona. Não é que nem um Homem de Ferro que tem lá os Homens de Ferro dele que voam. O Batman é uma analogia muito melhor para tecnologia. Então, pensando que tecnologia é uma coisa que potencializa a sua capacidade humana, não tem como a gente escapar dela. Ela sempre vai vir para suportar a gente conseguir fazer coisas novas que a gente não conseguia. E aí, só que o mundo ficou digital. Então a gente começou a terceirizar a memória, né? A memória começou a ficar disponível fora da gente. Sim. Antigamente, tem uma passagem
eu acho que Aristóteles escreve, onde Sócrates está reclamando da escrita, porque estava tornando as pessoas muito vagabundas e não estava exercitando mais a memória, como se a escrita fosse reduzir a sua capacidade. E isso vem acontecendo desde lá. Imagina hoje. Então, você imagina o susto dele hoje, né? Porque a gente já está entregando até o raciocínio para um algoritmo, né? Que vai organizar. Na verdade, é só uma estatística lá do que é mais falado. Então, não tem como a gente não encarar a tecnologia como parte. E tem dois jeitos de encarar a tecnologia, que é um jeito apocalíptico ou um jeito integrado. Não, a tecnologia vai levar a gente à cura do câncer ou não, os robôs vão se voltar contra a gente, né? Então eu gosto de assistir filme de ficção para ver assim, esse cara aqui, a tecnologia destrói a gente, né? 2001 Odisseia no espaço, né? Esse aqui não, a tecnologia leva a gente para um futuro possível, muito legal, tal. E as duas coisas estão contidas em tecnologia. Quando chegou no meu trabalho old style, pensar, responder coisas assim, zero tecnologia, né? O máximo de tecnologia que eu uso é o PowerPoint e telefone, bem personalíssimo, tudo customizado. Eu comecei, e aí eu vim fazer a estratégia do G4 e caiu a ficha. Você está atrasado, você está desatualizado. Você é a geração... Eu me considero mais baby boomer, tá? Assim, mesmo não tendo a idade, mas porque eu vivi bem a transição do pós-guerra de algumas coisas. E você tá vendo o mundo antigo, eu consigo ver o mundo antigo, eu consigo ver esse mundo digital, né? Meu filho é de uma geração digital, minha filha é de uma geração... Vocês são, né? Vocês não conhecem o mundo sem internet, né? O mundo já estava com internet, né? Eu vi a internet ser criada em 92, né? Eu conectava por discado para falar com o BBS, com um cara no Rio de Janeiro. É muito louco. Fui de amador, fazia essas conexões com tudo isso, né? Então, eu percebi que eu precisava dar um upgrade rápido. E eu precisava começar a usar a tecnologia como o cinturão do Batman. Que não dava mais para ser aquele herói de matar no peito tudo. Vou ler 1000 textos, né? Vou fazer, então faço 100 entrevistas, tem que resumir as 100 entrevistas. E a molecada trabalhando comigo... pega as 100 entrevistas que elas fizeram, que é no peito, põe tudo no ChatGPT e pede para fazer o resumo. E o ChatGPT faz um belo de um resumo. E aí você fala assim, eu sou muito trouxa, né? Por que eu tenho que fazer o old style se eu já desenvolvi meu pensamento crítico? Sim. Então, quem já tem o pensamento crítico desenvolvido vai fazer bom uso da AI. Verdade. Mas quem não tem, não vai desenvolver esse pensamento crítico. Vai terceirizar. E aí você não desenvolve o raciocínio, né, crítico e tudo mais. Então eu comecei a ver que a tecnologia era importante. Por exemplo, quem não existe digitalmente hoje não existe. Quem é você, Nápoles? Eu sou sócio da Kaiser, faço projeto de estratégia, não está em lugar aqui. Você não... Por quê? Porque eu vivia no sigilo, né? Eu sempre, para poder fazer os projetos que eu fazia, eu não podia aparecer, não podia dar depoimento, não podia dar entrevista, não podia citar o nome. Os nomes de clientes que eu cito hoje é porque já caducou a confidencialidade. Mas os clientes que eu tenho confidencialidade ainda, eu não posso falar. Por quê? Porque eu estava investigando competidores, etc. e tal. Então, e aí eu chego aqui no G4 e de onde você saiu? Que caverna você saiu, né? Um indigente, você é um indigente digital, você não existe, né? E aí eu falei, realmente eu não existo, né? E isso é muito prejudicial no mundo de hoje, onde você precisa de uma comprovação da sua existência. Gosta disso? Não, isso é outro ponto. Mas que, de fato, a gente constrói uma imagem pública e põe ela num catálogo, que seja o Instagram, o LinkedIn e tudo mais, para poder existir e ser referendado pelos outros. Ele existe mesmo, eu dei like, tem tantas pessoas seguindo ele. Mesmo os perfis falsos, né? Ele existe, esse perfil falso existe. Tem gente Alguém fez, Alguém está seguindo o cara, né? Seja pequeno. Não importa. Então, eu comecei a ver que eu estava desatualizado, estava mais na idade da pedra do que usando o cinturão do Batman. Então, eu decidi atualizar. Deixa eu botar um cinturão novo, né? Mas, como a gente falou no começo da conversa, você é o mané que chega por último. Então, você é bem ruim. Então, meu Instagram, puta porcaria, posta só lixo, não tem, né? Qualquer coisa acha legal, curte tudo, segue todo mundo, né? Dá nó no algoritmo. A Misa um dia falou assim, Nápoles, você é o cara que publica no Instagram mais inusitado que eu conheço. Um dia você está publicando um cara de sumô, no outro dia você está publicando um cara cantando música clássica, no outro dia você está botando ali uma coisa engraçada, não sei o que lá. Cara, não entendo nada do que você faz. E como eu sou meio eclético, eu acabava ficando esse caleidoscópio, né? E aí eu, então, decidi atualizar e tive a sorte de cruzar com pessoas que estavam atualizando. É o caso do Hatab. Sim. Ele é uma outra geração, né? E eu
a gente estava fazendo uma live lançando um produto que eu falo depois, e eu estava rindo sozinho, porque ele é de cabelos pretos e barba preta. Eu sou de cabelos brancos e barba branca. E eu ficava olhando assim, o yin e o yang, né? O yin e o yang, um contraste muito grande. Ele é de uma geração, ele tem 30 anos, eu vou fazer 60, né? É outra geração. Óbvio que minha experiência de vida é muito diferente da dele e vice-versa, né? Então, muito bom ter um encontro geracional também. E o Hatab me provocou de, cara, deixa eu te mostrar um negócio. Fala, o que você quer me mostrar? Então, todas as suas aulas que você deu, tudo que você aprendeu, tudo que você falou foi gravado no Cloud. Cloud aí patrocina a mesa de Gaut, hein? Opa, aí ó. Depois dessa... foi gravado Tem no dois Cloud. aqui, né? Virou texto, a gente botou uma LLM para poder organizar, juntei com os meus aprendizados o Hatab também, e a gente criou o Napoli AI, com o reforço do Hatab AI. Eu não autorizei vocês fazerem isso. Tá, mas olha isso que legal, né? O que o Napoli falaria sobre tal problema? Aí vai lá, a LLM responde, né? O Napoli falaria tal. Ou acertou 80% das coisas, né? Nossa. Falei, putz, que perigo isso, né? E daqui a pouco eu tô demitido, né? Enfim, mas como o conhecimento ele é atualizado o tempo todo, você tem que continuar alimentando a base de conhecimento para poder tirar proveito dele, né? Então não tenho medo disso. Sim. E a Hatab falou, vamos colocar essa sua experiência já bem consolidada, de mais de 30 anos em estratégia, porque você tem um roteiro para pensar estratégia, um jeito de pensamento crítico para pensar estratégia, e o Hatab tem um jeito de pensar marketing, comunicação. Sim. Vamos falar assim, daquilo que a gente aprendeu, quais deveriam ser as perguntas e os caminhos que eu deveria responder para poder desenvolver um pensamento de estratégia como uma teoria para ganhar um jogo, né? A estratégia é teoria, o plano é outra coisa. E aí ele montou essa inteligência artificial, botou lá 8 blocos de perguntas, cada bloco de perguntas tem 7, 8 dimensões, e aí eu falei, tá, vou testar. Eu já tinha feito planejamento da catálise, e aí eu peguei e comecei a responder, e aí ele gera um relatório, né? Primeiro ele olha o perfil de você como sócio, né? Se o teu sonho na pessoa física é compatível com o teu sonho na pessoa jurídica. Aí você fala um pouco sobre a empresa, sobre o mercado, etc e tal. E ele cospe ali os relatórios, os diagnósticos tal de você. E a partir dos diagnósticos, usando a base de conhecimento que a gente colocou lá dentro, ele sugere um plano de ação para você. Nossa. E aí eu falei, enter, deixa eu ver se esse negócio funciona. Muito bom. Ele cuspiu o mesmo plano de ação. O mesmo? Claro, Que era o meu raciocínio ali, sim, refinado pelo raciocínio do Hatab. O input era bom. Muito bom. Lembra que shit in, shit out, né? Se você pôr merda ali, não tem como tirar coisa boa. Então eu caprichei nos inputs. E o resultado foi idêntico ao plano de ação que eu estava executando. Cara, impressionante. Aí a gente falou, cara... imagine alguém que nunca fez planejamento, né? E alguém que não tem acesso a consultorias, né? Ou que não tem o tempo, às vezes está na loucura. Quantas pequenas empresas poderiam ter acesso a isso? E aí o Hatab me provocou, falou assim, eu vou criar um serviço, um software as a service que estimula o pensamento crítico estratégico. Se a pessoa fizer bons inputs ali, ela vai ter o nosso raciocínio por trás e dado um determinado contexto, vai cuspir um plano de ação. E aí lançamos ontem o Market Genius, né, que nasceu aí o... conflitos, né? Putz, será que isso não vai depreciar a minha imagem, né? Porque custa, sei lá, R$1.000, é acessível. Você que é um cara que cobra 1 milhão de estratégia, é outro público. É outra natureza, né? É outro jeito de olhar para o mundo. Sim. E o Schopenhauer... Arthur Schopenhauer. Que era o cara do empreendedorismo. Não é o Schopenhauer, não. Já vou lembrar. O Papa do empreendedorismo. Ele falava o seguinte, o empreendedor é aquele que pega as meias da rainha de seda e inventa um método de fabricação para qualquer trabalhador na Inglaterra poder usar a mesma meia. Boa, ele pega uma coisa muito sofisticada e torna ela acessível. Isso é empreendedor. Porque todo mundo quer a meia da rainha, né? Sim. Todo mundo quer a bolsa chique, todo mundo quer a viagem cara, todo mundo... Sim. Mas o cara de uma condição socioeconômica menor, cara, quer a mesma coisa. Quer a mesma Isso não muda no ser humano. Então, o empreendedor é aquele que torna uma coisa impossível acessível. Sim. E aí a gente falou, vamos arriscar.
vamos tornar uma coisa que parece muito difícil acessível. É a mesma qualidade de um planejamento? Claro que não. Mas é muito melhor do que fazer sozinho ou não fazer. Melhor ter do que não ter. Exatamente. E aí a gente lançou ontem, aí um público considerável entrou, né, na live e aí deu feedback pra gente, ajudou a gente a corrigir um monte de coisa. Então a gente vai continuar nessa empreita como neófitos, né? É o cara que está aprendendo surf, né? Vai cair, a prancha vai bater na cabeça, vai se afogar, né, na onda, vai passar por todas essas situações, mas se a gente não se arriscar, como que a gente vai aprender, né? Então, todo momento dessa fase, deixa eu arriscar tudo, né? Deixa eu arriscar em todas as áreas, porque vou morrer e não quero ficar esperando as coisas acontecerem. Não vou me agarrar no passado. Muito legal, o João já está perguntando aqui pra gente aonde que encontra o Market Genius. Boa. Você entrar no Instagram, @Market Genius, você vai achar lá. A gente está lançando a landing page agora. Provavelmente já deve estar no ar, né? Agora... Já deve estar no ar, hoje já deve estar no ar. E a gente está nessa fase assim de... Já validou o produto, já validou o conceito, agora está ajustando. Agora, só o software sempre vai precisar de uma interação humana. Sim. Então, a gente desenhou para o software a tutoria. Eu preciso, às vezes, de um suporte, né? O Batman precisa de alguém para ajudar a pôr ele a roupa. Sim. E usar a roupa do jeito certo. Perfeito. Então, preciso de um ser humano ali para... Como que você usa a tecnologia? Isso não tem como. É um ser humano ensinando o outro. Tem que ter o Alfred, né? Tem que ter o Alfred. E tem que ter também a Mulher Maravilha, que é alguém de fora, fazendo a crítica, né, disso tudo. Então, também tem uma comunidade, também tem um espaço ali só para falar coletivamente da estratégia. Né? Exatamente. Então, é ali que vocês vão entender a pessoa que está usando de verdade. É isso. Só que, às vezes, ele não quer falar na comunidade sobre um problema, porque vai expor ele muito. Então, tem a possibilidade de falar em sigilo também. E a gente proteger um pouco dados e pessoas e tudo mais. Enfim, é um experimento. E a gente acha que isso é um cinturão do Batman que potencializa pessoas que não queriam usar a meia de seda da rainha poder usar a meia de seda da rainha. Pô, fantástico essa história. Depois lembra o nome. Vou lembrar, já vai vir. Então, se você quiser... Ele que fala da destruição criativa. Cara... A gente vai lembrar aqui, a nossa edição vai colocar, isso, a gente vai lembrar lá. E coloca, faz a mágica aqui. E aí a gente coloca também a landing page aqui, né? Se quiser ter a cabeça do Napoli, o Atab ali pensando com vocês. Legal. E já puxando isso, Napoli, uma coisa que primeira vez que eu escutei falar do Napoli, veio uma carteirada assim que eu falei, meu Deus, quem é esse cara? Sei. Sobre a CIA. Sim. O Napoli fez um treinamento da CIA, X planejamentos estratégicos. E na primeira vez que eu vi CIA ali, eu falei, caramba. Que medo. Preciso ouvir alguma coisa desse cara. Esse cara é perigoso. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre ele. A Kaiser é uma empresa norte-americana, sede em Washington, e ela começou fazendo estudo de benchmarking. Daí ela veio na década de 90 para uma filial no Brasil, e essa filial cresce mais ou menos até a bolha de telecom ali, eles decidem ir embora. E aí o officer que estava aqui, que era o José Mulan, faz uma proposta. Deixa a gente continuar aqui, esquece a gente como filial, a gente se vira, a gente vende projeto, paga as contas. E a gente fica meio como representante do branding Kaiser aqui no Brasil. E assim que a Kaiser, então, vira uma operação autônoma no Brasil. Isso em 1998, Caramba. Só para você ter uma ideia. Só que até esse período, a Kaiser ela começou a fazer muitos estudos de inteligência competitiva. Inteligência competitiva, a palavra inteligência vem da doutrina da guerra, né? Você faz o estudo de inteligência para monitorar movimentos do seu inimigo, para antecipar movimentos do seu inimigo. E quem faz isso bem? Os militares, né? Ou os serviços secretos. Eles fazem isso, só que eles podem fazer espionagem, e espionagem eu tenho que acessar e roubar a informação. Isso é ilegal, não dá para você fazer. Mas para analisar a informação eu posso usar outras técnicas, né? Então, vou explicar mais ou menos como funciona. Te dou um quebra-cabeça. Como é que você começa a montar? Você olha as partes mais fáceis, né? A borda, aqui é quadradinho, você fecha a borda. E aí você vai vendo partes que tem figuras que são fáceis de identificar. Você vai montando no meio, no miolo, você descobre assim, com 60% das peças, você descobre que é um castelo medieval numa floresta negra na Alemanha. Mas faltou um monte de peça de árvore lá, não importa. A mensagem, né? A minha interpretação com aquilo de dado que eu tenho já me levou num lugar. Legal. E aí a área de inteligência começa, então, a estudar inferências a partir de poucos dados, né? Eu tenho uma parte, né, que parece que é uma coisa, a outra parte parece que é a mesma coisa, na terceira eu falo, parece, então é. Eu não preciso de 100% de confirmação para poder dizer. Só que
o cérebro humano ele tem uma tendência de provar o que ele acredita. E aí no governo Reagan, a CIA passou por uma crise, porque o Reagan perguntava assim, será que isso é fictício, tá? Será que é possível o Afeganistão ter bomba nuclear? E aí, se eu usasse uma técnica normal de investigação, eu ia montando um quebra-cabeça e eu ia ter elementos dizendo assim, parece que sim. Ah, vamos invadir, explodir aquele negócio lá. E aí eles erravam, chegavam lá, não tinha. E aí um grupo de pensadores, né, ligados à RAND Corporation, que é um centro de pesquisa norte-americano ligado aos militares, que inventou um monte de... A técnica Delphi de pesquisa, a técnica de cenários prospectivos, todas foram desenvolvidas ali para poder lidar com incertezas do mundo. E eles começam a questionar um pouco se o método de investigação não estava errado. E aí tem um cara que chama Karl Popper, que ele fala o seguinte... que toda hipótese que você tem que tentar negar ela e nunca confirmar. E isso na ciência é o que é válido, né? Eu tenho que provar que isso que eu acho que funciona não funciona, porque se eu tentar provar que funciona, eu vou ter viés. É muito mais difícil, eu gosto do meu filho, você tem que provar que ele é ruim. Cara, é muito difícil provar que o meu filho é ruim, né? Tá, porque eu gosto dele, Sim. Eu quero que ele seja bom. Tá, mas se você tentar provar que ele é ruim e descobrir... Talvez ele possa corrigir e ajudar ele. Se você não conseguir provar que ele é ruim, é porque ele é bom. Olha. Então, toda verdade é uma verdade temporariamente verdadeira, até que uma nova verdade surja. A verdade ela é móvel. E na ciência é assim que acontece. Eu não consegui negar essa hipótese, então ela é boa temporariamente. Até alguém negar que essa hipótese ela não é boa. Caramba. Então, a gente evolui, chega numa verdade, alguém vai testar essa verdade, vai destruir, vai vir uma nova verdade, e é assim que a ciência evolui. E um cara da CIA fala assim, e lá da RAND Corporation fala, eu vou aplicar esse negócio aqui em inteligência competitiva. Então, se eu acho que no Afeganistão tem bomba nuclear, eu preciso provar que ele não tem. Que informações eu tenho que coletar para poder provar que não tem lá? Então, por exemplo, se eu achar um cara, um cientista, um físico nuclear morando no Afeganistão, se eu achar evidências de que eles contrataram iranianos para poder fazer isso, se eu achar esse monte de coisa, se eu não achar é porque eles não têm acesso a esse tipo de informação. Então, eu procuro as evidências e vejo se essas evidências testam a hipótese tentando negá-las ou confirmá-las, mas eu sempre vou tentar negar elas, né? E a realidade nua e crua, né? Nua e crua. E esse cara deu um treinamento para o pessoal da Kaiser. Na época, a Natália Cabrini, que era a sócia, que é uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande, foi minha sócia durante muito tempo. Foi a primeira funcionária da Kaiser no Brasil, primeira estagiária, assim, pessoa fantástica. Ela teve esse treinamento, depois ela trouxe os materiais, trocou com a gente teve outros treinamentos, então a gente mergulhou nas técnicas de investigação de inteligência, que é utilizado para o mundo militar, que não é nada mais, nada menos do que o método científico, e a gente começou a aplicar para negócio. E aí, então, você tem uma hipótese. Eu acho que a mesa de Gaut vai chegar a 5 milhões de seguidores em 6 meses. Amém. Né? E aí eu vou tentar provar que você está errado. Entendi. Se eu não conseguir provar, é porque você está certo. E o meu esforço de tentar provar que você é errado é muito maior do que se tentar provar que você é certo, porque eu gosto de você, quero que você seja feliz, vou mentir para você ficar feliz. Eu não vou mentir para você se eu tentar negar. Então a gente aplicou essa técnica. Eu explico isso aqui no G4. Explodiu a cabeça do Eric aqui. Porque é contra-intuitivo. Sim. Né? E o cérebro da gente tem muitos defeitos, tem muitos flaws, falhas, são os vieses, né? Viés de confirmação, a gente querer ver o que a gente acredita, tal. E como eu já venho apanhando desde os 9 anos com pensamento crítico, foi muito mais fácil para mim mergulhar um pouco nessa técnica, né? Então a gente é meio advogado do diabo em tudo. Se eu não conseguir ser advogado do diabo, porque então aquilo tá certo. Que aula isso máxima. Que é fazer inteligência competitiva, isso é pensamento crítico. Legal. Você já contou isso em algum lugar ou não? Não, primeira vez. Eu conto para clientes, em off, né, escondido, ou para os consultores. Mas nunca falei publicamente, né? Esse recorte é valioso, hein, Sim. pessoal? É isso. E aí o que aconteceu no mundo, as pessoas estão abandonando essas técnicas e elas estão achando assim que o acumular de conhecimento é só extrair a informação e compilar ela eu aprendo. Só que você tem que desenvolver essa capacidade de olhar com discernimento, tentar destruir aquilo, se não destrói aquilo é bom. E é assim que você evolui, né? Você evolui por esse contraste de coisas assim. Então, por isso que eu defendo a leitura, por isso que eu defendo o diálogo. Dialogar com alguém é muito mais poderoso do que ler uma resposta organizada de uma inteligência artificial.
que não é inteligência, na verdade é só uma organização de informação. Né? Nossa, isso é maravilhoso. Então, o diálogo é o lugar onde a gente mais aprende. Imagina aqui, vocês ouviram tudo isso que eu estou falando. Mudou a sua perspectiva quando você vai pensar em pesquisa, análise de dados, negócio, né? Exato. A Lilly, né, é uma empresa de Business Intelligence, né, Napoli. Então, eu estou pensando nesse mundo. A gente usa muito o Power BI. Sim. Nesse mundo de IA, as coisas acontecendo, eu estou estudando muito o mercado. Sim. E aí eu tô com algumas dúvidas. E a IA não traz isso. Não traz. Não vai trazer. Então, você me deu a luz aqui que eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou ler. É isso. Vou dialogar. Sim, e aí eu vou me debruçar para conseguir... O ler é bom porque a pessoa teve que organizar o pensamento e colocar num livro. Então, você ganha um framework ali, você ganha um jeito, um óculos, um jeito de olhar o mundo que é bem diferente do teu. Ler é isso. Algo te dá um óculos, você vê o mundo de outro jeito. E isso é a leitura do livro. Mas a informação de negócio ou a informação que você quer está na cabeça de alguém que não escreveu ainda na internet. E não vai escrever, porque ele tá jogando o jogo, né? Ele está desenvolvendo aquilo na hora. Então, quando você sente e dialoga com um chefe de departamento ou de ciência ou de pesquisa, sei lá, da Palantir, a empresa mais valiosa do planeta hoje, onde todos os governos querem, porque ela coleta dados e faz uma série de coisas que ninguém faz. Se você fala com um cientista-chefe de uma empresa dessa, ele vai te dar um frame que está na cabeça dele só. E que vai mudar a sua forma de ver o mundo. E aí você pode testar para ver se isso funciona. Então, o que eu faço? Eu quero entender o mercado. Eu preciso entender como é que esse mercado pensa. Eu preciso conhecer a pessoa. Tem que conversar, eu preciso ser humilde, ligar e me ensina, eu não sei fazer isso. Como é que você pensa? Uma vez um cliente estava tentando comprar usinas de cana-e-açúcar. E ele sempre perdia o bid. Ele nunca ganhava nenhum bid assim, ele estava precificando errado. E aí a gente foi lá e entrevistou vários usineiros, vendo como é que você faz o cálculo do valuation para poder vender a sua usina. E a gente viu que a usina não valia nada, que o que valia era a cana que estava disponível para aquela usina. Nossa. Se você tem uma disputa por cana, o preço da cana vai subir, aquela usina é pobre, né? Mas se eu tenho cana própria e eu tenho acesso só ao custo de produção, eu fico com a margem para mim. Então a brincadeira era assim: se sua filha for casar com um usineiro, pergunte se ele tem cana própria. Se ele tiver cana própria, e aí no valuation eu tinha que precificar a quantidade de cana própria, o que ele tinha de acesso exclusivo, para poder dizer se era mais valioso ou menos valioso. E não o parque industrial, que não vale nada. Assim, é uma moenda, tal, é um processo que não tem nada de sofisticação, né? Por mais que tenha caldeira, etc e tal. Então a gente entrou na cabeça do usineiro, entendeu o mindset dele, entendeu como quem compra e venda funciona. Fomos lá no nosso cliente e falou: você tem que pensar desse jeito. Ele precificou, ganhou, primeiro bid dele, comprou uma usina. Isso é sensacional. Fantástico. E entra até naquela questão que você fala do cliente, que ele não é leal. Você entender isso, né, te ajuda a entender o jogo, né? Sim. Todo cliente está buscando valor, né? Sim. Aqui tem um conceito interessante também. Imagine que você estou vendendo essa xícara e eu falo assim, vocês comprariam essa xícara por R$10? Você fala, R$10 eu compro. Você compraria essa xícara por 15? 15 eu compro. Você compraria ela por 20? Não, 20 eu não compro. Quando você achar o preço de um produto onde você desiste da compra, esse preço chama o preço de indiferença. É um preço onde tanto vale não ter, o teu produto não vai fazer diferença. Então, você descobrindo o preço de indiferença, você sabe o limite máximo que aquela pessoa vai gastar. Só que o preço de indiferença sempre é muito mais alto do que o preço que a gente cobra. Eu cobro 15 para vender e eu que estou comprando Napoli, e o meu preço de indiferença é 20. Ou seja, entre 15 e 20 tem 5. E esse 5 é o valor subjetivo que eu estou dando para esse negócio. Porque eu só compro por 15 porque eu acho que vale 20. Mais de 20 eu acho que não vale. Nossa. Isso é valor. A medida do valor é a diferença entre o preço que você comprou um objeto e o preço de indiferença desse objeto. Ele é quantitativo, você consegue quantificar isso. Quando você descobre o preço de indiferença, você começa a ver o tamanho da geração de valor. Então, você quer aumentar o preço de indiferença, aumenta o valor, a percepção de valor, entrega muito mais, né? E o cliente, ele faz esse cálculo subjetivo, entendeu? Toda hora ele está olhando e pensando assim, 15 vale a pena. Por que vale a pena? Porque até 20 eu pagaria.
não é mais 15, eu tô levando 5 de lucro. Ah, como é que você chegou isso? Sei lá, meu inconsciente acha que essa xícara é linda. Acordei. E 5 é o valor dessa xícara linda. Mas 20 já não é mais o valor, já ficou feia. Né? Então o valor sempre é medido de forma subjetiva, nunca é racional, ele sempre é subjetivo. Aí eu vou encontrar um argumento, por exemplo, que ela é linda, é de cerâmica, e por isso que eu paguei 15 nela, mas eu não pagaria 20. Porque a cerâmica não é tão boa assim, assim por diante. Então, quando você começa a entender um pouco a dinâmica, você vê que o cliente está sempre fazendo escolhas que geram valor para ele e não tem nada a ver com fidelidade. A fidelidade é só assim, só sou fiel se gerar valor. Se você... Gera o valor, eu tô aí. Se você vê valor na fidelidade, por exemplo, se eu sou fiel a uma marca e essa marca me presenteia com produtos exclusivos, se eu sou fiel a essa marca e essa marca faz eu me sentir especial e não faz e a outra não faz, esses valores subjetivos é o que torna o cliente fiel, não de fato a marca, né? É aquilo que ele captura quando ele compra um produto, né? Isso, vamos pro bate-bola então? Vamos pro bate-bola. Então, posso começar? Pode começar. Então vamos lá, Napoli. Essa pergunta aqui, a gente teve que se reinventar. Sim. Porque a gente não teve pessoas que retornaram para Mestre Gaut ainda. Sim, sim. Você é o primeiro, então a gente teve que mudar o bate-bola. Boa. Porque senão não ia fazer sentido. Então a primeira é, qual foi o instante que você percebeu, numa virada de chave, se eu continuar do jeito que eu estou, vou me ferrar? Sim. O que mudou naquele dia? 2 de novembro de 2024. Finados. Eu tinha acabado de passar por uma crise de problemas de saúde na família, uma crise de relacionamento, tinha terminado um relacionamento, e eu olhei em retrospectiva para a minha vida e falei assim, se eu continuar agindo da mesma forma, meu destino já está traçado, vou durar muito pouco, né? Nossa. Cuidando muito pouco da saúde, se preocupando muito com os outros, né? Sempre muito envolvido em tornar a vida dos outros muito boa, e com motivo, né? Claro. Filhos, família e tudo mais. Mas eu cheguei à conclusão de que se eu não cuidasse de mim, ninguém iria cuidar. Se eu não tomasse atenção, né, para a minha saúde, para o meu bem-estar, para a minha saúde emocional, para a minha autoestima, não iria. Naquele dia eu tomei uma decisão. Era vai ou racha. Eu vou emagrecer, vou olhar para mim pela primeira vez. Né? Tem um livro que chama O Tratado Geral da Estupidez Humana. É um livro sensacional. E ele fala o seguinte, você pode fazer coisas que beneficiam os outros e que beneficiam você. Então você é virtuoso. Tá. Você pode fazer coisas que beneficiam os outros e que prejudicam você. Você é vulnerável. Você pode fazer coisas que prejudicam os outros, mas beneficiam você. Você é um bandido. Você está tirando proveito e o outro está perdendo. E você pode fazer coisas que prejudicam os outros e prejudicam você. Você é um estúpido. Né? Então eu uso essa matriz para pensar o seguinte... Tirou do livro. Veio do livro. O livro é uma sátira, mas é muito sério isso que ele está dizendo. Ele fala que a proporção de estúpidos de um planeta não independe de cultura, gênero, raça ou cor. Que é meio estável, né? E tem sempre gente achando que está fazendo o melhor para o mundo, está se prejudicando e prejudicando os outros. Por isso que o diálogo é importante. Verdade. Então, hoje, naquele dia eu pensei assim, eu só vou fazer coisas que façam sentido para mim, porque faz bem para os outros e faz bem para mim. Porque se não fizer bem para os outros, não fizer bem para mim, não tem sentido. Então, naquele dia eu tomei essa decisão de olhar esse quadrante e usar essa régua sempre. E aí, de repente, eu estou fazendo uma coisa muito boa para os outros, mas eu estou vendo que eu estou me prejudicando, eu paro e repenso. Eu tenho que aprender a falar, não, deixa eu reajustar isso, né? Então, eu tenho usado um pouco essa régua o tempo todo. Será que... E aí, 2 de novembro, começa um processo de transformação de lá para cá, perdi 40 quilos. É o penhasco que você tinha comentado. É isso. Então, eu tive alguns momentos desses na vida. Esse foi o mais recente. Perfeito. Boa. Vamos lá. Bora pra próxima. Segunda. Qual foi a burrada mais cara, dinheiro, tempo, energia, que você já cometeu, mas que hoje você agradece por ter acontecido? Ok. Meu casamento. Que acabou. Na verdade, tive um casamento difícil, né? Com vários problemas de relacionamento, e eu sempre fui muito teimoso, eu nunca desisto das coisas. Não quero que dê certo. E persisti durante muito tempo com uma crença de que se você tiver vontade, você consegue fazer tudo. Isso não é verdade. Isso é uma coisa boa para ter fé, né? Tipo, se você tentar, você vai conseguir. Tá, você pode tentar e conseguir sim, para a maioria das coisas. Mas tem coisas que são inevitáveis, né? Eu perdi uma irmã de câncer que tinha 32 anos e ela queria muito viver. E ela usava a ciência para fazer o tratamento do câncer e não conseguiu resolver. E aí, quando ela faleceu, eu entendi que tem coisas na vida que a gente não muda e que a gente tem que se resignar.
Como a morte, por exemplo. Você não foge dela, ela virá conversar com você em algum momento. E aí me caiu a ficha que essa crença de que tudo pode, aquele que me fortalece, ou eu posso tudo se eu tiver vontade, nem sempre é verdade. Às vezes não tem contexto, às vezes tem um azar, às vezes você não tem a capacidade. Então não é para você desistir, né? Você deve tentar, mesmo que a probabilidade seja baixa, mas sabendo que pode dar errado, né? E eu persisti num casamento durante muitos anos nesse conceito. Se eu me esforçar, se eu persistir, vai dar certo. Mas já estava condenado. E eu deveria ter, muito rapidamente, ter falado assim, cara, tô vendo que não vai avançar. Mas eu tinha muito medo de assumir essa crença, porque ela também se virava contra mim. Então, se eu também acho isso da pessoa, eu também acho de mim, né? Eu também não vou dar certo. Pode ser que eu não dê certo, pode ser que as coisas não aconteçam, né? Então, com medo de... Você se olha no espelho. Exatamente. Ali, né? Você culpa o outro, mas é você que é o cagado. Então, o erro que eu cometi é usar a fé de um jeito errado. Né? Usar a fé como um pensamento mágico, como se tudo fosse possível. Não é. A fé eu uso a fé para poder criar energia, para poder caminhar. Mesmo que não seja possível, eu caminhei, eu fiz a minha parte, eu caminhei em direção a um certo destino. Pode acontecer, pode não acontecer. Eu fiz o que estava ao meu alcance. Os históricos são bons, né? Está ao meu alcance, eu faço, que não está, paciência. Não vou ficar esquentando a cabeça. O duro é diferenciar essas duas coisas, né? Sim, perfeito. Então, se você tem uma crença que você pode tudo, você não diferencia. Você não tem E aí, por isso, Deus, faça-me ver um mundo como ele é e não como eu sou. Isso aí Eu acho que é uma frase que eu ouvi de uma pessoa problemática, enfim, mas que me ajudou. E eu não me arrependo de ter errado nisso. Porque foi a lição mais cara, né? Que me custou mais caro do ponto de vista emocional, do ponto de vista de vida. Mas foi uma lição que hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que ela moldou muito quem eu sou. Tem coisa que ali no curto prazo ela é extremamente cara, mas no longo prazo ela se torna barata, né? Então, assim, desistir às vezes é importante. Sim. Né? Ou assumir que não vai ser possível naquele momento é importante. Ou achar que... Mas eu preciso de discernimento para isso. Não posso fazer isso na emoção, né? Eu preciso parar e refletir. Por isso que é bom o diálogo, né? Me ajuda a pensar, me ajuda a fazer isso, né? Aí a pessoa ajuda. E aí eu sou grato a todo mundo, né? Que interagiu comigo, fazendo crítica o tempo todo e ajudando a fazer. Então, a minha humildade nasceu de saber que eu errei durante muito tempo persistindo numa coisa que evidentemente não ia dar certo, mas por um ato chamado de fé, me tornou cego em relação a isso e não me deu o discernimento adequado, né? E esse tipo de raciocínio crítico hoje me paga bem, né? Vale muito, vale dinheiro, vale para a vida, vale para os amigos, vale para o trabalho, né? No último episódio, a gente repetiu a pergunta que você faz para os empresários ali, né? Para as empresas que você aconselha. Sim. A gente teve que mudar essa pergunta. Eita! Porque vai assistir o outro episódio. Mas se fosse hoje o teu último dia. Sim. Aí, vindo para o lado profissional, qual seria a atividade que você faria hoje? Cara, que você mais gosta? A gente até brincou. Será que é tabela dinâmica no Excel que eu gostaria de fazer? Se hoje fosse o meu último dia, eu soubesse que hoje é o meu último dia, e eu cheguei no meu trabalho, eu ia sentar com cada uma das pessoas que trabalham comigo e eu ia falar para elas o que eu vejo de potência em cada uma. Eu ia virar para elas e falar assim, cara, eu vou falar a minha visão do seu futuro. Eu vejo você potente aqui, potente muito ali, potente isso e tal. Porque, às vezes, a nossa visão pode alterar o destino de uma pessoa, né? Então, eu usaria esse momento para poder entregar o melhor meu. O que é o melhor meu? Um pouco do discernimento que eu fui desenvolvendo. Pode até não ser muito bom, mas teve muito esforço para chegar aqui. E eu daria para essas pessoas que eu trabalho, para cada uma delas, como eu vejo o copo meio cheio delas e se elas, o que fariam elas muito potentes, né? Como elas seriam úteis para o mundo, como elas seriam... Que legal. E aí eu falaria para todo mundo e morreria em paz. Né? Porque isso tem um pensamento recorrente comigo. Todo dia eu penso assim, se acabar agora, se uma relação afetiva acabar agora, se meu trabalho acabar agora, valeu a pena? Aí eu durmo assim, valeu. Então, cara, tudo bem se acabar, né? Então, todo dia eu faço um pouco essa reflexão, assim, valeu a pena? Poxa, né? E tá valendo, né? Valendo mais desde 2 de novembro. Aumentou o passe, né? Aumentou o passe, tá valendo muito mais. Maravilha. E aí, vamos pegar a última pergunta aqui do nosso bate-bola. Se você pudesse escolher qualquer pessoa da história que já morreu... Sim. Né? E
quem seria essa pessoa e qual seria a primeira pergunta? Marco Aurélio, né? Um estoico. Eu ia perguntar assim, como que você virou estoico? Como que você chegou a tantas conclusões assim e conseguiu deixar um legado tão grande? Eu bateria um papo ali com ele de 1 hora. Caraca. Eu acho que seria muito legal, muito cara. Legal. É, muito legal. O livro dele é muito difícil. É, muito. Precisa ter brilho ali pra... Boa. É isso, eu falaria com ele. Mas é muito bom. Meu, eu achei legal, voltando aí na penúltima pergunta que eu fiz, de você falar com seus colaboradores, sim, porque a gente precisa falar, né, sim, com as pessoas. Se uma pessoa impactou a nossa vida, seja um mentor, é muito importante. É muito importante. As pessoas, elas se movem por propósito. Sim. E se você não dá o feedback para elas, olha, eu tô vendo você cumprir o seu propósito, ela não sabe. Por isso que o prêmio Nobel é dado de fora para dentro. É por isso que tem um Oscar, né? A gente não consegue se ver. Precisa de alguém ver o talento da gente, e um presente que você pode dar para alguém é vendo o talento. Deixa eu te dizer, tem um negócio em você que você não tá percebendo que gera muito valor. Vocês dois têm um talento de deixar a gente muito à vontade para falar sem medo da vida pessoal. Pô. E isso é um talento. Vocês, com a simplicidade de vocês, com a humildade de vocês, conseguem criar esse espaço. Estou entregando para vocês a minha percepção de um talento que vocês têm, que está transformando um pouco, né? Me pôs à vontade aqui para falar de coisas que eu não falaria nunca, né? Que presente. Obrigado. Que presente. Assim, da minha parte, eu tenho certeza que é do Eric, os episódios que a gente vem gravando e também eu sei do planejamento estratégico, sim, o pessoal vai embora chorando, né? Sim, mas não é por maldade, não. Não é por maldade. Né? Sim. Mas é porque impacta. Sim, né? sim. Impacta muito. Sim. E eu quero agradecer, né, a tua presença aqui. E o que você achou aí do episódio? Não, eu achei que o Napoli ia chorar com a gente. Quase chorei aqui quando você falou que hoje era meu último dia, que eu ia falar com as pessoas que eu trabalho, né? Porque, de fato, você deve escolher trabalhar com pessoas que você fala assim, caraca, que presente. Ver essa transformação, ou ver essa pessoa conseguir criar isso, ou ver a pessoa... Eu curto muito quando meus profissionais que trabalham comigo estão desempenhando, assim, estão bombando, cara. Eu fico muito irado, assim. Pô, Napoli, que isso? Fantástico, uma aula, Napoli. Obrigado. Obrigado de novo, a confiança aqui, viu? Como que te encontra, então, nas redes sociais? @Napoleneto, você vai me achar no Instagram, no LinkedIn, Antônio Napoli, você vai achar fácil, lá Catales, Market Genius, @Market Genius também, ou o TAB, conselho, boa, né? O The Advisory Board, você vai me encontrar lá também. Quem sabe daqui a um tempo em outros lugares também, né? Porque eu verdade. O TAB é uma Liga da Justiça ali. Ou até para fazer jus e agradecer o G4, você vai me achar no Sprint Estratégia. Maravilha. Que é transformador. É transformador, a gente sabe disso. Sim. E, galera, bom, Nicolas, já bota aí, ó, os links aqui que o Napoli falou. E aí, impactou hoje? Impactado, já sei o que eu vou fazer daqui. Vai dar uma clareza absurda. Que bom, contem comigo. Obrigado. Galera, segue a gente aí no Instagram, A Mesa de Gaut. A gente também tá no YouTube, a gente tá no Spotify, a gente tá até no TikTok agora. Meu Instagram é @RafaGama, com PH. @eric.pmarques. Vou colocar aqui para não ter problema. É isso aí. Pessoal, obrigado mais uma vez. Mais um pra conta. Valeu, até a próxima. Valeu. Obrigado. Valeu.